E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, capítulo 5. Hoje nós vamos ler o verso 9 agora, mas eu quero hoje ir até o verso 16. Então, domingo passado a gente começou, a minha ideia era irmos do verso 6 até o verso 16, mas eu vi que não ia dar tempo, né? Então a gente foi até o verso 8. E hoje eu quero que a gente vá do verso 9 até o verso 16. Quem abriu, diga amém. Diz assim a palavra de Deus, vou ler só o verso 9 e deixe sua Bíblia aberta. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é aquilo que produz santificação nas nossas vidas. O Senhor Jesus orou, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. É dela que nós precisamos hoje, que ela venha operar no mais profundo do nosso ser, nos conduzir a um relacionamento profundo, correto, verdadeiro, de amor contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O irmão Léo perguntou se estava quente aqui. Eu ia pedir para baixar um pouquinho o ar-condicionado, mas dá para suportar. Ok, meus irmãos. Nós começamos a falar no domingo passado, eu fiz uma pergunta, né? Onde está a sua confiança? E hoje eu quero continuar falando sobre esse tema da confiança em Deus. E algumas pessoas têm pego essa ideia de confiar em Deus de uma maneira errada. Às vezes tem coisas que a gente olha assim e diz assim, não, isso aqui não dá para distorcer não. Mas os pecadores sempre acham um jeito, né? De distorcer tudo. Como é que eu posso usar a ideia de confiar em Deus de uma maneira errada? Algumas pessoas têm usado essa ideia quase como que um sinônimo, como um estímulo, na verdade, à irresponsabilidade. Você já viu? A pessoa ela vai tomar uma atitude responsável. Ela não orou, ela não se preparou, ela não se organizou, ela não meditou, ela não buscou conselhos, ela não pesou os prós e os contras. Mas aí o que ela faz? Segura na mão de Deus e vai, né? Confia em Deus, vai dar tudo certo. Passa o cartão, né? Vai dar tudo certo. Meus irmãos, a confiança que é esperada de nós no Senhor, ela não pode ser uma justificativa para a nossa irresponsabilidade. O Senhor, Ele nos dá muitos princípios na Sua palavra para direcionar as nossas vidas. E nós temos que, ao confiar nele, confiarmos no que a palavra dele diz, ouvirmos o que o Senhor tem a dizer sobre todas as circunstâncias, nos submetermos a ele, dependermos dele, confiarmos que o jeito dele é melhor do que o nosso jeito, e aí sim, haverão momentos na nossa vida em que nós vamos ter que dar passos de coragem. E se nós sabemos, é um desafio grande, é difícil, é arriscado, mas eu sei que é o que o Senhor quer. Porque a palavra dele assim o diz. Então é nesse momento que a gente o quê? Se agarra em Deus. Confia em Deus e dá os passos que forem necessários em obediência a Ele. Por que nós podemos confiar em Deus? Eu falei no domingo passado, domingo retrasado na verdade, né? Não apenas
porque o Senhor tem cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades, mas porque Ele já nos deu o seu bem mais precioso. Ele deu o seu próprio Filho, Cristo Jesus. Se Ele nos deu Cristo, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como não confiar nesse Pai Celeste, que nos tem amado a tal ponto de entregar o seu próprio Filho por nós? Nós vimos no nosso texto que Davi, ele foi entrar numa guerra contra Jerusalém. Jerusalém, nesse momento, ela era habitada por um povo, os jebuseus. E Davi, ao iniciar essa guerra, recebeu como uma resposta daqueles homens, dos jebuseus, que Davi podia vir, que não tinha perigo dele conseguir conquistar aquela cidade. Eles confiavam em quê? Eles confiavam nas estruturas. Nós vimos isso. Eles confiavam nas muralhas que eles tinham. Eles confiavam na localização estratégica daquela cidade, que era rodeada pelos montes. Então, era uma cidade de difícil acesso. Eles confiavam no fato de eles terem uma fonte de água, que ia até dentro da cidade, eles podiam tirar a água dali. Eles achavam que aquela cidade era impenetrável. Eles confiavam na história de saber que em outros momentos, outros povos e até mesmo Israel já tinha tentado entrar naquela cidade e não tinha conseguido. Eles confiavam nas estruturas. Mas o que foi que nós vimos? Que essa confiança deles, por mais fortificada que fosse aquela cidade, essa confiança foi em vão. Ela foi por água abaixo. Por causa de um pequeno caminho, uma espécie de pequeno túnel que levava daquela fonte até dentro da cidade, que eles julgavam que era impenetrável. Nós vimos ali Davi fazendo um desafio para os seus soldados. Olha, tem um pequeno túnel lá. Depois, quando você chegar lá no final, você vai ter que fazer uma escalada. Era uma escalada, meus irmãos, de uns 12 metros ou mais. Até hoje, você tem isso daí. Pode ser visitado, hoje em dia, lá em Israel. E aí, o que ele disse? O primeiro homem que conseguir ir lá e subir, escalar, invadir e tomar conta da cidade, esse homem eu vou colocar como o comandante sobre o exército. Quem foi que fez isso? Quem foi que aceitou o desafio, foi lá e fez acontecer? Joabe, né? Joabe foi lá. Joabe era faca na caveira, né? Joabe, para o bem e para o mal, né? Porque quem lembra de Joabe? Joabe foi aquele que matou Abner. Vocês lembram? E Joabe já não era comandante do exército de Davi? Sim. Mas provavelmente depois daquela morte de Abner, talvez Davi, como uma punição, o tenha colocado de lado. E agora Joabe, ele recupera a sua posição por esse ato de bravura, por entrar ali e tomar conta dessa cidade. Agora, nós vimos onde estava a confiança dos jebuseus, nas estruturas. E essa confiança ruiu. Agora a nossa pergunta é, e onde estava a confiança de Davi? Por que Davi, mesmo tendo tudo contra ele, tendo uma missão que parecia impossível, por que ainda assim Davi disse, eu vou para cima, eu vou tomar Jerusalém? Onde estava a confiança de Davi? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, no nosso texto, que a confiança de Davi estava onde deve estar a nossa confiança também. Estava no Senhor, no seu Deus. Ok? Olha comigo então o verso 9. Ele diz, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. Vamos com calma. Davi tomou a cidade. E Davi agora, ele faz daquela cidade o seu quartel-general, o seu centro de operações. Antes, Davi estava reinando a partir de Hebrom. Agora que Davi era o rei sobre todo Israel, Davi achou que aquela cidade de Jerusalém,
uma cidade que ele já conhecia, uma cidade que ficava próximo de onde ele habitava, que aquela cidade seria a cidade onde ele moraria e a partir de onde ele reinaria sobre todo o Israel. A tal ponto de que essa cidade passou a ser chamada não mais de Jebus ou de Jerusalém, mas a cidade de Davi. A cidade de Davi. Essa cidade, irmãos, a gente se pergunta, qual era o interesse de Davi nessa cidade? Por que Davi quis ir para essa cidade? Nós podemos dizer que, teologicamente, essa cidade ela tinha uma importância dentro da fé de Israel. Por quê? O pai da fé de Israel, Abraão, o pai das 12 tribos de Israel, né? Através de Abraão, que você vem Isaac, Jacó e vem as 12 tribos, ele um dia se encontrou com um sacerdote, que ele considerou como um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem ele pagou dízimos, reconhecendo que aquele sacerdote era maior do que ele. Quem era esse sacerdote? Melquisedeque. E o texto bíblico vai dizer que Melquisedeque ele era rei de uma cidade. Rei de onde? Rei de Salém. Eu ouvi alguém dizendo, não sei quem foi. Muito bem. Rei de Salém. Então, interessante, né? Depois que os jebuseus tomaram a cidade, fica conhecido como Jebus. Mas na época de Melquisedeque, era conhecida como Salém. Jebus, Salém. Vocês acham por que o nome dela era Jerusalém? Né? Mas voltando aqui, então, teologicamente, era uma cidade importante. Era a cidade daquele a quem Abraão, há muito tempo atrás, tinha pagado dízimos, o rei de Salém. Segundo lugar, era uma cidade estrategicamente importante para Davi. Por quê? Primeiro porque ela era uma cidade extremamente fortificada, era uma cidade de fato muito segura. Israel, como eu disse para vocês, tentou e não conseguiu antes. Até conseguiu tomar a cidade, mas depois perdeu essa cidade novamente. Então, Davi, quando ele entra na cidade, qual a primeira coisa que ele faz? Ele começa a reparar ali os pontos de insegurança, né? Ele começa a organizar a cidade. O verso 9 aí diz, vou achar aqui na minha Bíblia, aqui. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo. Então, ele sabia, né, que aquela cidade ela tinha um ponto fraco. E ele se certificou aqui de ir ajustando, né, tampando os pontos fracos aqui da cidade. Mas, tirando isso, era uma cidade muito bem fortificada. Mas, mais do que isso, essa cidade ela ficava no território de Benjamim, mas já na fronteira com Judá. Davi, ele era de onde? De qual tribo? Da tribo de Judá, ok? E Saul, que tinha sido o rei antes dele, o primeiro rei de Israel, ele era de que tribo? De Benjamim. Então, parece que era estrategicamente interessante para Davi reinar na tribo, no território de Benjamim, mas sem manter a sua distância de Judá. Então, o rei de Israel está reinando dentro do território de Benjamim, mas ele é um rei de Judá, ele está próximo ali de Judá, ok? Isso meio que seria como é que eu posso dizer, um passo dado para selar aqui o fim dos conflitos entre Judá e Benjamim. E uma outra questão do porquê ela era importante, porque ela era simbolicamente importante. Essa cidade, teologicamente, estrategicamente e simbolicamente importante. Eu falei já várias vezes hoje mesmo, que essa cidade, ela escapou pelos dedos de Israel muitas vezes. Até mesmo Josué, quando ele entra na terra prometida, aquele povo consegue tomar essa cidade, mas depois perde a cidade novamente. Então, Davi conquistar essa cidade seria um símbolo da aprovação divina muito grande. Seria um símbolo de conquista extraordinário. Olha só, Davi está conseguindo fazer o que nem mesmo os nossos antepassados conseguiram.
Deus parece que está realmente abençoando e aprovando Davi. Então, conquistar essa cidade tinha esse símbolo importante também para Davi. Bom, o que acontece? Olha comigo os versos 11 e 12, tá? Pula aí o verso 10, depois a gente volta para ele. Olha comigo os versos 11 e 12. Pouco depois, Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Vamos olhar aqui algumas coisas devagarinho aqui, tá? Deus ele vai confirmar Davi aqui. Davi entende que Deus está confirmando ele no trono. E por quê? Como é que Deus está confirmando aqui? Não apenas pela tomada da cidade. A tomada da cidade, sim, para Davi foi uma confirmação de que Deus estava com ele, estava colocando ele realmente como rei sobre todo Israel. Mas Davi aqui também recebe essa oferta, digamos assim, do rei de Tiro, né? De Hirão, o rei de Tiro. Irmãos, isso era o reconhecimento daquele rei pagão de que Davi, de fato, tinha o direito de ser o rei de Israel. Aquilo era um reconhecimento, uma espécie de aliança. O cara não apenas mandou uma delegação lá para dizer, estamos juntos, Davi, né? Vamos fazer um acordo aqui, eu não ataco você, você não ataca, a gente reconhece você como rei desse território. Mas ele mandou um presente. Que presente foi? Coisa pouca. Ele mandou só um palácio para Davi, né? Ele mandou o material para construir o palácio e ele mandou os homens que construiriam esse palácio. E essa aliança ela vai permanecer, inclusive, depois. Quando Salomão for rei de Israel, é de lá também, de Tiro, que vão vir os trabalhadores para a construção do templo de Jerusalém, ok? Então aqui, irmãos, é algo assim importante. É algo que fez com que Davi caísse a ficha, de que realmente Deus estava aprovando Davi. E outra, isso marca para nós, parece indicar que a situação em Israel ela não era muito boa nesse momento, não era favorável. Por quê? Davi conquistou a cidade, mas ele precisa receber presentes, essa oferta de trabalhadores, inclusive, para construir o seu palácio. Lembra, Israel tinha sido devastado pelos filisteus, tinha entrado numa guerra civil, Benjamim contra Judá. Então parece que as coisas elas não estavam muito favoráveis nesse momento em Israel. Então Deus está confirmando Davi, Deus está realmente, ele organizou todo o cenário para que Davi pudesse estabelecer o seu reinado, para que Davi pudesse cumprir essa missão, ok? E uma coisa interessante que eu vejo aqui, irmãos, são gentios que não eram parte do povo de Deus, envolvidos aqui na construção da morada do rei de Israel, e não só isso, como eu já falei para vocês, depois eles vão participar da construção do próprio templo de Deus, da casa de Deus. Me parece aqui, irmãos, que é como se Deus ele estivesse dando assim só um gostinho para a gente, um antegozo para a gente, do que Deus ia fazer muito tempo depois. O que Deus já tinha prometido. Deus tinha dito que ele ia atrair as nações para ele mesmo. De que outros que não eram seu povo seriam encontrados e seriam parte do seu povo. E o adorariam, e o serviriam, e trabalhariam na sua obra. Parece aqui assim um pequeno vislumbre de Deus por meio do seu rei, Davi, atraindo aqueles que não eram seu povo para a sua obra, para o seu serviço. Vamos fechar um parênteses aqui, depois eu falo mais sobre isso, tá? Outra coisa importante, note que Davi, ele está sensível aqui a esse direcionamento de Deus. Perceba, finalzinho do verso 11 e 12 aí, ele vai dizer, não é? Verso 12. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como o rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo.
Nota, Davi teve uma grande vitória aqui. Que conquista! Nem Josué, Davi agora como uma espécie de um novo Josué, conquistando aqui Jerusalém. Que conquista! Agora, aquilo não subiu a cabeça de Davi. Davi não teve essa conquista, depois parou e ficou pensando assim, eu sou o cara mesmo, né? Davi era compositor, né? Davi não escreveu esse salmo. Esse cara sou eu, né? Não escreveu. Davi não subiu a cabeça dele. Ele tinha uma plena convicção de quem deu para ele essa vitória. Quem deu essa vitória aqui? O Senhor. Verso 12. Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel. E que seu reino estava prosperando, tudo dando certo agora, por amor de Israel, o seu povo. O seu povo. Meus irmãos, às vezes, a gente começa a servir ao Senhor, a gente começa a servir às vezes no ministério, e em algum momento, ou a gente, sei lá, faz o bem para alguém, e aquilo começa a subir no nosso coração. A gente começa a se orgulhar, começa a olhar para nós mesmos e querer achar que você é melhor do que alguém, ou que você, né, é superior espiritualmente, porque você faz isso, porque você faz aquilo, porque isso, aquilo, outro. Davi aqui, irmãos, entendeu. Não dá para a gente se orgulhar diante do Senhor. Não dá para a gente se orgulhar. Não dá para bater no peito e se achar superior, se achar mais espiritual, se achar mais crente, por causa das coisas que a gente faz. Não dá. Por quê? Porque se dependesse de mim e de você, nem crente a gente era. Não, pastor. Não, eu tenho certeza. Se dependesse só de mim mesmo, assim, eu era crente. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz para nós? Foi o Senhor que nos achou quando a gente estava perdido. A gente não achou a nós mesmos, e aí depois a gente diz assim, agora vamos procurar o Senhor. Foi o Senhor que nos achou quando estávamos perdidos. Como ovelhas desgarradas, Ele foi lá e nos encontrou. E Ele então nos guardou na sua mão. E Ele vai prometer, Jesus disse, olha, da minha mão ninguém pode arrancar. Da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. É o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos guarda. Se dependesse da nossa força, deixa, Senhor, que eu agarro aqui a tua mão. Nós cansaríamos, nós desfaleceríamos. Diante dos primeiros conselhos do mundo, diante das primeiras ofertas de Satanás, nós correríamos para longe do Senhor. Mas é o Senhor que nos guarda. É Ele que nos sustenta. Como é que eu posso me orgulhar então de algo que foi o Senhor que fez por mim? Foi Ele que fez para mim. Não fui eu que obtive méritos por meio do meu bom comportamento. Não fui eu que fiz tudo certinho e recebi 10 diante de Deus. Eu estava perdido. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava caminhando para a condenação eterna quando Cristo subiu numa cruz por mim. Quando Cristo foi lá e recebeu a condenação pelos meus pecados. É tudo por causa dele, nada por causa de mim. Como é que eu vou me orgulhar então? Paulo olha para si mesmo e diz, eu, o mais miserável dos homens. O apóstolo Paulo disse isso acerca dele mesmo. Eu, o mais miserável dos homens. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E eu posso chegar diante de Deus e dizer, não, mas eu sou diferente. Eu sou melhor do que Paulo. Eu posso me orgulhar. Eu posso me envaidecer, porque eu fiz por onde. Quão tolos nós somos. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios, capítulo 2, quando você chega no verso 10, ele diz que o Senhor nos comprou
para andarmos nas boas obras, as quais Ele predeterminou que nós andássemos. Até as boas obras que a gente faz é simplesmente por causa da operação do Senhor em nós. Quão tolos nós somos querendo nos gloriar em algo. Paulo achou apenas uma coisa na qual ele poderia se gloriar: Cristo. Cristo. É só Cristo. Só nele. O que Ele fez por mim, não em algo que eu tenha feito. Eu, às vezes, encontro uma atitude extrema. Alguns irmãos, às vezes, com medo, né, do orgulho ganhar o seu coração, alguns irmãos têm uma atitude assim que não aceita nem elogio, né? Chega alguém para elogiar o irmão e diz, eu sou ninguém, né? Sou ninguém, irmão, não elogie não, né? Chega o irmão para dizer assim, rapaz, que relógio bonito, foi Jesus que me deu, né? Nem o relógio, ele não aceita o elogio, né? Nem do relógio. Meus irmãos, eu não tenho problema com elogio, não. Não tenho problema com elogio, não, né? Eu sei que eu sou bonito, por exemplo, né? E eu é que mando cortar meu cabelo assim, eu disse assim, deixa eu parecendo assim mais careca, né? Que é para o pessoal não elogiar tanto também, né? Mas assim, porque eu sei que quando eu faço algo que abençoa a vida de alguém, eu sei que não sou eu, é Deus através de mim. Então, quando um irmão às vezes chega para elogiar, para dizer assim, pastor, muito obrigado por isso, ou pastor, aquela palavra, irmãos, eu sei que aquilo ali só foi possível porque Deus através de mim. Eu fui só um instrumento no meio do processo, um mero instrumento. Eu sei que aquele elogio ali vai direto para o Senhor. O que o irmão está reconhecendo não sou eu, é o que Deus fez, usando esse instrumento imperfeito, pecador aqui. E Davi parece reconhecer o seu papel aqui como um mero instrumento também. Ele entendeu por que Deus está me abençoando, por que Deus está fazendo prosperar o meu reino, por que Deus me firmou nesse trono e está fazendo tudo dar certo. Davi diz o quê? Finalzinho do verso 12, o que ele diz? Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando. Por quê? Por amor de Israel, o seu povo. Davi entendeu, não é por causa de mim, é porque Deus ama esse povo. É porque Deus ama Israel. É porque Deus ama o seu povo e Ele está querendo apenas me usar como um instrumento. No final das contas, Davi entendeu que o nosso papel é sermos um canal da graça de Deus na vida dos outros. E se Deus nos coloca em qualquer posição que seja, é para que a graça dele possa fluir através de nós e ser derramada na vida dos outros. Deus não me colocou aqui como pastor porque eu era melhor, superior a qualquer pessoa. Jamais, jamais. No começo, inclusive, quando o pessoal começava a falar nessa ideia de eu ser pastor, eu dizia assim, não, eu não. Isso é para outra pessoa, não é para mim não. Eu só quero estudar um pouquinho aqui, né? Conhecer um pouquinho aqui mais acerca da palavra do Senhor. Né? Eu tenho a plena convicção, meus irmãos. Se algum bem nós possamos fazer, isso é graça de Deus e não mérito nosso. Tem um teólogo chamado João Calvino. Morreu faz bem pouquinho tempo, né? Morreu no século XVI. E Calvino, ele, antes de morrer, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, muito tocante. Ele diz, eu peço que vocês perdoem os meus pecados todos. E se algum bem eu fiz, seja isso um exemplo para vocês. Mas é graça de Deus. É graça de Deus. Os pecados são meus. E a gente só pode pedir perdão. Agora, o bem que a gente faz é Deus através de nós. Por isso não dá para a gente se orgulhar. É só glorificar a Deus por isso. Bom, vamos voltar para o verso 9. Como eu já falei, Davi vai tomar as providências para recuperar e reparar as fraquezas que ele encontrou na estrutura lá da cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém agora é essa grande cidade
fortificada e Davi vai tomar as providências para manter ela ainda mais fortificada e segura. E aqui a gente já aprende uma coisa, irmãos. Confiar em Deus não significa que a gente não precisa tomar providências. Não significa. Eu confio no Senhor. Confio tanto no Senhor que eu não travo o meu carro quando eu estaciono. Levanto nem os vidros, né? Deixo os vidros baixos. Não fecho a porta da minha casa quando eu saio. Confio no Senhor. O Senhor está lá cuidando lá, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando uma coisa que eu fico assim, será que eu reproduzo? Será que eu não reproduzo? Acho que eu vou dizer não, deixa para lá, né? Fico até com vergonha de dizer o que a pessoa disse. Mas era a ideia dessa, de confiar no Senhor de uma maneira banal. Eu vou dizer. A pessoa foi entrando na casa dela, aí a pessoa diz assim, tem cachorro aqui? Aí diz assim, cachorro? Cachorro não, rapaz. Cachorro aqui é Jesus. Olha a loucura da pessoa. A bobagem que ela falou. Eu entendi que ela quis dizer assim, né? Que Jesus é que protege essa casa, não precisa de cachorro não. Mas a frase foi infeliz demais, por isso que eu não queria dizer. Entendeu? Por isso que eu não queria dizer. Mas enfim, né? Essa ideia. Se eu confio no Senhor, eu não preciso tomar providência alguma, não preciso me organizar. Não. Davi não é assim. Davi confiou no Senhor. E porque confiou no Senhor, conquistou aquela cidade. E depois que ele conquistou a cidade, o que ele fez? Tomou providências para deixar ela cada vez mais segura. É assim na nossa vida. A gente confia no Senhor, e porque a gente confia no Senhor, a gente vai fazendo o que Ele manda a gente fazer. E Ele manda a gente se precaver, a gente tomar cuidado, a gente fazer as coisas da maneira correta, a gente se organizar na nossa vida. Tudo isso o Senhor manda a gente fazer. Confio nele? Então eu vou confiar nele quando Ele diz isso também. Ok? Bom, eu até coloquei aqui, né, que Davi, ele vai fazer essas reformas aqui na estrutura, mas mesmo com as melhores reformas que ele possa fazer, ele precisa continuar confiando no Senhor para proteger. Se Deus não protege a cidade, em vão vigia o sentinela. Ele precisa continuar confiando no Senhor. Por quê? Porque mesmo com as maiores reformas aqui, irmãos, para bandido sempre tem um jeito, né? Para o invasor aqui, do mesmo jeito que Davi conseguiu encontrar uma brecha na segurança e entrar, ia aparecer outro para encontrar também. Só o Senhor. Eu lendo aqui, eu me lembrando daquele filme, 11 Homens e um Segredo, né? Quem já assistiu? Vixe, rapaz, vocês não são desse tempo não, é? Como é que pode? Estão perdendo, viu? Filme bom. Quando eu assisti, eu disse, rapaz, que filme legal, né? Legal demais. Os bandidos, o negócio maior de segurança do mundo, e eles acham um jeito ali para chegar, né? Pois pronto, sempre tem um jeito. Então, a nossa confiança nunca pode estar nas estruturas. A gente se prepara, a gente faz a nossa parte, mas no final das contas, tem que estar no Senhor. Tem que ser o Senhor para nos proteger. Agora, volta aí para o verso 10, que a gente não leu ainda. Olha o que ele diz. E foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Qual era o segredo de Davi aqui? Por que Davi estava se tornando cada vez mais poderoso? Porque o Senhor estava com ele. O Deus dos exércitos. Nota bem. Não era o poder do exército de Davi. Não era Joabe que era o cara. O Senhor, o Deus dos exércitos. Esse é o segredo de Davi. Esse é o segredo do povo de Deus. O Senhor. A presença do Senhor. Andar com o Senhor. Intimidade com o Senhor. É aí, meus irmãos. É aí que a gente tem que estar. Esse é o segredo do povo de Deus. O Senhor. O Senhor. Agora, olha comigo os versos de 13 a 16. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém,
Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhes nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão. Só um detalhe, né? Natã e Salomão são 2 filhos de Davi, por meio dos quais vai vir a genealogia de Jesus Cristo. Tanto do lado de Maria e por outro lado de José. Vai vir desses 2 aqui, ok? O que mais? Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, até Elisama está aqui, ó, verso 16. Elisama, Eliada e Elifelete. Acabou? Acabou. Pronto. Irmãos, vocês perceberam um detalhe aqui interessante? No verso 13, ele diz assim: Davi tomou mais concubinas e esposas. Geralmente, a ordem normal, quando essas 2 palavras elas vêm juntas, concubinas e esposas, é o contrário. Esposas e concubinas. Mas por que aqui veio concubina antes das esposas? Eu já expliquei em outra mensagem o que são as concubinas. Concubinas era aquela mulher que ela era tomada para ter um relacionamento conjugal, mas ela não tinha o mesmo status de esposa. Era como se fosse assim uma esposa de segunda categoria, né? O filho dela, inclusive, seria até considerado um filho bastardo, não um filho legítimo. Então, por que aqui elas vêm primeiro? Na língua hebraica, também na língua grega, quando os autores eles colocam determinada palavra no início, muitas vezes eles têm um propósito de dar ênfase para algumas coisas, ok? Essas línguas antigas aqui, elas não têm assim uma preocupação tanto com a ordem das palavras. Tipo, no grego, por exemplo, eu poderia dizer eu amo você, e eu poderia escrever assim: você, amo eu você. E qualquer pessoa que estivesse lendo ia entender de cara o que eu estou dizendo. Ia entender de cara que eu estou dizendo, eu amo você, porque a própria terminação das palavras, ela já diz para o leitor quem é que é o sujeito, quem é que é o predicado, quem é o verbo e tudo mais, sem necessidade de a ordem estar do jeito do nosso idioma, né? No nosso idioma, a ordem ela tem a sua importância. Nessas línguas não tem tanta importância. A pessoa consegue entender o que está sendo dito. Então é por isso que eu digo, quando o autor então ele faz uma modificação e ele pega uma palavra, ele joga lá para o começo, ele muitas vezes quer dar ênfase. Então aqui talvez o que o autor está mostrando para nós é que apesar de Davi ser esse homem que confiava no Senhor, apesar de Davi estar andando com o Senhor e ele está ganhando aqui, obtendo bênção de Deus, Deus está fazendo prosperar o reino de Davi, Davi ainda tem os pés de barro. Tem uma hora aqui que talvez Davi deu aquela relaxada. Quando as coisas estão muito tranquilas, né? Tem problema acontecendo, está tudo bom, né? Está tudo dando certo. Aí a gente começa a negligenciar algumas coisas. A gente começa a ser tentado a negligenciar. Hoje eu não vou nem orar, porque eu acho que não tem nem pelo que eu vou orar. Está tudo tão certo. Está tudo dando tão certo, eu vou orar pelo que mesmo? A gente começa a negligenciar a leitura da palavra do Senhor, a comunhão com o povo de Deus, o culto a Deus. Talvez aqui Davi, nesse momento, ele começou a dar essa relaxada. E a gente já vê aqui também o ponto fraco na vida de Davi. Sabe? Não era só aquela estrutura lá que tinha um ponto fraco. Que tinha lá o calcanhar de Aquiles, que Davi descobriu e entrou por ele. Davi também tinha um ponto fraco. É por isso que a nossa confiança, no final das contas, meus irmãos, a nossa confiança ela não pode estar nas estruturas, nas coisas. Eu falei muito sobre isso na última pregação, não vou ficar repetindo. Não pode estar na minha conta bancária, não pode estar na minha saúde, né? Eu falei muito sobre isso. Ah, não, enquanto eu tiver força, eu vou lá e eu vou fazer. Não pode, porque todas essas coisas têm seu ponto fraco. Mas a nossa confiança também não pode estar no nível final nas pessoas. Nós devemos confiar. Nós, como igreja, somos chamados a ser o povo que confia. Nós tratamos aqueles que entram, né, que fazem parte da membresia, como nossos irmãos, como família de Deus, como nossa família na fé. Então a gente se abre para confiar. A gente se abre para a gente, às vezes, até se frustrar. Mas faz parte. O Senhor nos chama a fazer isso.
a nos abrir. Nós seguimos um Deus cujo Filho de Deus, que se fez homem, foi traído por um de seus discípulos. Nós somos chamados a amar. E ao amar, ao buscar o bem do outro, nós nos abrimos, inclusive, às vezes para a gente levar uma rasteira, né? Então nós somos chamados a confiar. Só que a gente não pode botar toda a nossa confiança. Eu vou seguir a Jesus por causa do exemplo do meu marido, né? Eu sei que meu marido é um homem de Deus. Por causa do exemplo do meu pai. Eu só sei que meu pai tem pecado porque a Bíblia diz que todo mundo peca, que senão eu não sabia que ele tinha pecado, não. Por causa do exemplo do pastor. Aí a gente coloca toda a nossa confiança, não no lugar certo, em Cristo, mas em alguém. E quando essa pessoa falha, quando essa pessoa tropeça, aí o que acontece? A gente desmorona. Porque a nossa confiança estava no lugar errado, no lugar errado. Quantas pessoas saíram da igreja, abandonaram a fé, porque um irmão tropeçou, porque um irmão caiu, porque um irmão fez o que não era para ele ter feito. Às vezes o irmão nem se desviou, não, mas errou, pecou. Aí, ao invés de haver a reconciliação, não, aquilo foi uma pedra para que a pessoa fosse embora, perdesse a fé, porque a confiança estava no lugar errado, estava nas pessoas, não no Senhor Jesus. Davi era um homem de Deus, mas Davi teve suas falhas aqui também. Davi aqui estava cada vez, ele já tinha errado, a gente já tinha visto antes, que ele tinha aumentado o número das suas esposas. Aqui o texto mostra que ele continuou aumentando. Concubinas e esposas. O autor já está dando um indício para nós, o ponto fraco de Davi. Relacionamento com mulheres que não eram suas esposas. Né? E depois trazendo essas mulheres para esse relacionamento. Esse é o ponto fraco de Davi aqui. Isso, o autor já está dando indícios para a gente que isso vai prejudicar Davi lá na frente. Quando a gente chega em Batseba, por exemplo, quem não conhece, né? O problema que teve lá entre Davi e Batseba. Era uma fraqueza na muralha pessoal de Davi, que ele precisava consertar. A própria palavra de Deus, na sua lei, Deuteronômio 17, verso 17, já tinha proibido. Quando vocês tiverem reis entre vocês, o rei não deve multiplicar as suas esposas. O rei não deve ter muitas esposas, acumular esposas para si. Nesse ponto, Davi está pecando contra o Senhor. Davi está falhando aqui. Davi está tropeçando. Davi aqui está imitando os reis pagãos ao seu redor. Davi aqui tem uma falha pessoal. Os reis, eles faziam questão de ter muitas esposas, muitos filhos, tudo isso, principalmente para manter a sua dinastia, para dar continuidade ao seu reinado. Porque ninguém podia garantir que todos os filhos de um rei sobreviveriam a uma peste, a uma doença, a uma guerra, ou a qualquer outra coisa. Então ele fazia, quanto mais filhos ele tivesse, para ter certeza e garantia que ele ia ter algum sucessor ali ao trono, né? E nesse ponto Davi está errando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Davi é um herói. Davi é um dos nossos heróis. Quantos de nós encontramos consolo, por exemplo, nos salmos de Davi? Davi é um herói. Porém, a Bíblia não esconde os pecados dos seus heróis. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ver homens que estão andando com Deus. Davi, Abraão, Isaac, Jacó. E todos esses homens, a Bíblia vai fazer questão de mostrar onde é que eles falharam, onde é que eles tropeçaram, onde é que eles caíram. Porque eles eram homens como nós. Homens como nós. Falhos e pecadores. Eles não são um estímulo para a gente continuar no pecado, não. Porque o mesmo Davi que cai, que peca, vai ser o mesmo Davi que depois vai quebrantado para a presença de Deus clamar: Senhor, lava-me, purifica-me. Contra ti somente pequei, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Lava-me, purifica-me, Senhor. Agora, por outro lado, irmãos, se a Bíblia não esconde os pecados de ninguém, ela revela até os nossos heróis aqui, os seus pecados, os seus defeitos, tem um que ela faz questão de dizer
que Ele foi em tudo semelhante a nós, semelhante a mim e a você, com exceção de uma coisa: Ele nunca pecou. Essa declaração acerca de Jesus, ela deveria impactar-nos. Se desde o começo de Gênesis, a gente vai lendo e lendo e lendo, e aqueles homens que são exemplos de fé para a gente, estão ali, quando a gente pensa que eles vão acertar, eles tropeçam e caem. Quando a gente chega em Jesus e a gente lê, Ele não pecou. A gente deveria, irmãos, ler isso assim, em letra maiúscula. Grande, ressaltando a grandiosidade do nosso Salvador, que se fez homem como eu e você, que sabe o que é ser tentado em todas as coisas, mas que não pecou para mim e a sua salvação. Aqui nós vamos ter algumas aplicações importantes para nós. E eu quero, inclusive, já começar a lidar aqui, trazer algumas coisas que a gente aprende desse texto. A primeira delas é que aqueles que confiam no Senhor, como Davi confiava no Senhor aqui, não são pessoas perfeitas. Sabe, eu e você, estamos caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, amando o Senhor. O que a Bíblia diz? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ela nos chama o quê? Vigilância. Vigia. Vigia, está andando com o Senhor? Continua vigiando. Continua olhando para Ele. Continua observando. Olha os teus pontos fracos aí. Dá uma olhada, reforça ali as defesas. Para você continuar andando com Ele. Por quê? Porque nós somos falhos, meus irmãos. Nós somos falhos. E aí algumas pessoas parece que têm entendido isso errado. É por isso que a gente tem que falar de novo. Porque algumas pessoas, até vi o pastor Pedro Pamplona pregando sobre isso esses dias. Já ouvi tantos pregadores falando sobre isso. Aquele velho defeito. Eu mesmo, no início da minha caminhada, eu ia para a igreja, aí eu ouvia a palavra, aí eu entendia, Deus está me chamando. O Senhor está me chamando. Eu estou entendendo agora, eu preciso abandonar a minha vida de pecado, eu preciso entrar na comunhão com Ele, eu preciso viver para Ele. Jesus pagou o preço naquela cruz para comprar a minha vida. Só que aí o que eu fazia? Não, mas primeiro eu preciso consertar isso. Se eu for para Jesus agora, eu tenho que primeiro abandonar isso. E aí você vai dando desculpas para nunca dar o passo que você tem que dar. Não, quando eu fizer isso, quando eu resolver aquilo, quando eu deixar aquilo, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é você que vai consertar a sua vida, é Jesus. Então venha para Ele hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Corra para Jesus hoje. Não dê descanso ao seu coração. Dobre o teu joelho na tua casa ou aqui. Daqui a pouco nós vamos ter um momento de louvor e de oração. Você vai poder aí, só você e Deus. Senhor, toma a minha vida, Senhor. Pega a minha vida, Senhor. Recebe essa vida que não serve para nada, que não tem feito nada para te agradar. Recebe essa vida hoje, Senhor. Faz da minha vida tua propriedade, Senhor. Me ajuda a viver para ti. Espírito Santo, muda o meu coração. Me dá um novo desejo pelo Senhor. Transforma a minha vida. Essa oração que você precisa fazer hoje. Faça essa oração hoje. Quando a gente terminar esse culto, se você fizer essa oração, se você desejar o Senhor, se você entendeu essa mensagem e você quer caminhar com Ele, quando nós terminarmos o culto hoje, me procure, fala comigo, eu vou orar por você. Mas tem mais coisas que a gente aprende aqui. Segunda coisa, que práticas é que você mantém ainda na sua velha vida? O que é que você ainda está copiando desse mundo lá fora? O mundo está caminhando, meus irmãos, sem Deus. Eles estão descendo uma ladeira sem freio. Vocês acham como é que vai dar lá no final? Mas aí você olha, às vezes, e fica copiando. Ao invés de você olhar para o Senhor e querer viver para o Senhor, tem coisa ainda que você está querendo, admirando, em gente que vai se esborrachar no final. O que é que você está imitando ainda desse mundo?
O que é que você está guardando ainda na sua vida aí, da velha vida que você vivia? O que é que você tem aí? Onde é que você tem baixado a guarda? Onde é que você tem deixado de vigiar? Aquele pecadinho que você está mantendo ali guardado, que você não quer abrir mão. Do que é que você precisa se desfazer hoje? Eu quero dizer para você, hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de clamar ao Senhor. Arrependa-se, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Lavem as mãos, pecadores. E vocês que têm um coração dobre, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Corra para o Senhor hoje. Hoje é tempo de arrependimento. Sabe por quê? Porque custou muito caro para a sua vida. A sua vida para o Senhor custou muito caro. Custou o sangue do Deus homem derramado naquela cruz. O Senhor veio a esse mundo e Ele viu a minha e a sua miséria. E ainda assim Ele disse, eu te amo, porque eu te amo, você vai ser meu. E para isso, eu vou morrer no teu lugar naquela cruz. Custou caro, custou caro. E o que é que você tem guardado que você acha que é mais valioso do que o sangue de Jesus derramado por ti? Abra mão, hoje é tempo de arrependimento, é tempo de correr para Ele. Abra mão, corra para o Senhor hoje, porque senão vai custar muito caro para você no final. Aqueles homens que estão desprezando o Senhor, aqueles homens e mulheres que estão vivendo como se Ele não importasse, um dia clamarão e não encontrarão quem os possa ajudar. Corra para o Senhor antes que seja tarde. Corra para o Senhor enquanto Ele pode ser achado. O Senhor, Ele não rejeita nenhum pecador quebrantado, nenhum pecador arrependido. Outra coisa, nós aprendemos aqui que nós precisamos de um rei maior do que Davi. Sabe, Davi foi o maior rei de Israel. O maior rei de Israel. E aí a gente vai olhando Davi, às vezes a gente pode ter uma impressão, dizer assim, tá aqui, o rei chegou, é o rei que a gente precisava. E quando a gente vê essas falhas de Davi, é para deixar claro para nós, o rei que a gente precisa não é aquele que vai apenas nos beneficiar de alguma forma. Não é aquele que vai conquistar algumas vitórias e vai trazer alguma bênção para a nossa vida. O rei que a gente precisa é aquele que vai vencer nós mesmos. É aquele que vai vencer os nossos piores inimigos, que vai vencer o pecado, que vai vencer a morte, a condenação que era contra nós. O rei que nós precisamos é o Cristo que veio, aquele que veio para estabelecer o seu reino. Ele veio para matar a morte, dizer para nós que agora, na sua ressurreição, nós podemos viver para sempre com Ele. Ele veio para mostrar para nós como é que é a nova vida que Ele comprou. E Ele diz agora vivam vocês. Olhem para mim e vivam comigo. Mostrem para esse mundo como é que é o meu reino. Como é que são os cidadãos do meu reino. Esse rei que nós precisamos. É a Ele que a gente tem que seguir. É com Ele que nós somos chamados a viver. Outra coisa que eu achei muito interessante, como eu já disse para vocês, foi Deus, através de Davi, chamando pagãos, chamando gentios, homens que estavam longe, que não eram parte do seu povo, para servir na sua obra. Eu disse aqui é um pequeno vislumbre do que o Senhor faria. Mas o que é que o Senhor está fazendo hoje? O que é que o Senhor está fazendo hoje nessa cidade? Se não chamando gente que não era do seu povo. Eu e você, estávamos longe do Senhor. Que não tínhamos as marcas do povo da aliança do Antigo Testamento. Que não fomos circuncidados ao 8º dia de nascidos. Mas em Cristo Jesus agora, o Senhor está atraindo um povo de toda tribo, língua, raça e nação, para servir na sua obra. Ele chama esse povo, nós que não éramos seu povo, Ele agora chama de um meu povo. E Ele quer usar a minha e a sua vida como instrumentos dEle no seu reino, para alcançar as nações, para continuarmos alcançando mais e mais perdidos, como nós éramos um dia. Perdidos que precisam ter esse encontro com Ele, que precisam viver para Ele. E deixa eu dizer uma coisa para você.
todas as vezes que você contribui aqui nessa obra, todas as vezes que você gastou tempo, separou um momento do seu dia lá para vir aqui, para a gente trabalhar, para a gente levantar isso aqui, para a gente poder ter onde nós cultuarmos aqui. Todas as vezes que você separou tempo para servir na cantina, você separou tempo para servir na limpeza, para quando as pessoas chegassem aqui, tivessem onde sentar, tivesse um ambiente limpo. Todas as vezes que você gastou tempo se preparando para servir através do louvor, conduzir a igreja em adoração ao Senhor. Todas as vezes que você foi lá pegar essas caixas pesadas, trazer para cá, montar, regular o som, para que a gente pudesse adorar ao Senhor. Todas as vezes que você esteve aqui, de alguma forma, contribuindo para que a palavra do Senhor fosse transmitida a mais e mais pessoas, através do ministério de mídias, por exemplo, fazendo essa palavra chegar mais longe. Todas as vezes que você se preparou para trazer uma palavra para os irmãos, eu não sou a única pessoa que prega aqui na igreja, em cada uma destas oportunidades de serviço, aqui e fora daqui, quando você compartilhou a palavra do Senhor lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e nenhuma dessas ocasiões foi em vão. Você estava se colocando como instrumento do Senhor, instrumento nas mãos do Rei, para que o reino dele continuasse avançando. Sabe, meus irmãos, se hoje nós estamos aqui, e eu vejo tantos irmãos hoje aqui, não há mérito nenhum meu nisso. Nenhum. Não fui eu que fui lá na sua casa, falar do Senhor para você, convidar você para vir para o culto. É cada um de nós aqui, como instrumento nas mãos do Senhor, instrumentos do reino de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, ter esse entendimento. E que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser esse instrumento que se gasta não em coisas que perecem, que se gasta não apenas com os meus próprios interesses, mas esse instrumento que está sendo usado para algo muito maior, para algo eterno. Eu quero ser gastado nas tuas mãos, para conduzir pessoas para o conhecimento de Ti, para conduzir pessoas para o amor a Ti, porque um dia eu fui achado, porque um dia eu encontrei aquilo que eu mais precisava. O Senhor, na verdade, me encontrou e me fez ver o Teu amor. E hoje eu quero ser só um instrumento nas Tuas mãos, para que outros conheçam esse amor também. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo: onde é que está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Que você possa colocar os teus olhos naquele que te deu tudo, tudo de mais valioso que você poderia receber, naquele que te deu Cristo. Olhe para Cristo, ame a Cristo acima de todas as coisas, deseje a Cristo, corra para Cristo. E se quando o seu coração estiver insensível na direção de Cristo, busque a ajuda de quem possa te caminhar na direção de Cristo. Vamos orar nesse momento?